Olá, crianças! Seguimos aqui com o nosso estudo de história, né? E olha só, até agora em história, a gente vinha estudando, a gente buscando entender, procurando entender como que ocorrem os estudos de história. Vocês vão estudar história durante muito tempo e eu espero que para a vida inteira, porque é sempre bom descobrir como aconteceu as coisas, entender tudo, né? Entender por que vivemos desta forma. Então, a gente vinha estudando como que os historiadores agem, em que objetos que eles se embasam, e se eu quero ver esses objetos, onde que eu encontro esses objetos. Então, aí a gente encerrou essa parte com os museus. E agora nós vamos entrar em história realmente, né? Começando com a nossa história, com com o nosso passado. Então, bem aqui no Brasil, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, aqui nós começamos com os primeiros habitantes do Brasil. E aí, gente, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quando que começamos a estudar a história do Brasil? Ou melhor, quando a história do Brasil começou? Muita gente pensa que a história do Brasil começou com a chegada dos portugueses, em 1500. Em 1500. Só que isso não é verdade. Muito antes dos portugueses chegarem aqui, já tinham povos que moravam nessas terras. E a história deles? E como que eles viviam? Já pensaram nisso? Então a gente pensa que tudo aqui no Brasil começou com a chegada dos portugueses. Eles só chegaram e bagunçaram um pouquinho a vida de quem vivia aqui. Então vamos estudar um pouquinho? São esses povos aqui, ó, representados nesse desenho, que já estavam aqui, e a chegada dos portugueses foi assustadora. Então vamos lá. Então, quando essa história do Brasil começa? Olha só, os portugueses chegaram às terras que correspondem ao litoral de hoje, onde é a Bahia. Então, quando os portugueses chegaram, né, lá junto com Cabral, eles chegaram, veio muita gente junto, eles saíram lá de Portugal para ir até a Índia, porque eles iriam, o continente está aqui, ó, eles iam aqui, saíram aqui de Portugal, iam fazer esse passeio, e a Índia fica por aqui. Eles iam fazer esse movimento. Só que o que aconteceu? Eles meio que se perderam, né? E aí eles foram nadando e chegou aqui. Então eles pensaram que haviam chegado à Índia. Então, por isso, eles chamaram os moradores daqui de índios, porque eles pensavam que eram habitantes da Índia. Então, gente, esse nome índio que a gente fala hoje é errado, tá? Começamos por aí. Então, quando a gente fala, o índio, não, o indígena. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. É o indígena, eu vou explicar por quê, tá? Então, índio, vamos parar, vamos pegar, porque muitas vezes a palavra índio é referida de forma pejorativa, quer dizer, ruim, negativa. Por exemplo, se tem uma criança ou um adulto que gosta muito de ficar descalço, aí você fala assim, meu Deus, parece uma índia. Então, quer dizer, o índio fica descalço? Fica, mas e daí? Qual o problema, né? Qual o problema disso? É a cultura dele. Fica descalço, que bom. Ele fica em contato, ele quer ficar em contato direto com a terra. Não tem problema nenhum, tá? Tudo certo, tá tudo certo. Então, por que a gente acha que isso é quase que ofensivo, né? Aí, olha aí, vai tomar um banho, tá todo sujo aí, parece índio.
Gente, nós aprendemos esse hábito de tomar banho todos os dias. Sabe com quem foi? Com os indígenas. Eles que tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Os portugueses, as pessoas que vieram, né, na época da colonização, aprenderam isso com os nativos daqui. Tá? Então a gente tem muita coisa boa que a gente aprendeu com esses indígenas. Tá? E depois eu vou falar o que significa a palavrinha indígena, por que ela é correta. Então vamos lá. O período aqui dessas terras, antes dos portugueses chegarem, ficou conhecido como pré-história brasileira. Eu não gostei muito disso não, por isso essa carinha triste aqui. Não gostei muito não. Pré-história, quer dizer, antes da história. Para mim a história começou antes da chegada dos portugueses. E vou ser sincera, mas isso é opinião minha. Às vezes eu falo, ai, queria tanto ser um dos primeiros indígenas daqui, viver como eles viviam antes, né? Eu acho que era muito gostoso. Mas enfim, também é gostoso viver como a gente vive hoje, né? A gente buscou isso como população, a gente procurou esse desenvolvimento e a gente vive com tudo isso. Mas às vezes quando você está cansado, você fala, ai, queria sossego, né? Para que esses portugueses chegaram aqui, descobriram essas terras? Mas a gente é uma misturinha dos dois, então tá tudo certo também. Olha só, a chegada foi essa. Vieram de lá de Portugal, aqui as embarcações dos portugueses, todas essas embarcações. E aí quando eles chegaram no litoral da Bahia, que esse é o litoral da Bahia, olha só, os indígenas ali olhando, assustados, que povo é esse, o que está acontecendo? Mas essa recepção não foi violenta, até porque os indígenas não são violentos. Então isso foi muito pacífico, foi assustadora, porque era tudo muito desconhecido, eles não se comunicavam, os portugueses com os indígenas não se comunicavam, eles não entendiam a língua, eles depois desenvolveram uma forma de se comunicar, mas no início não conseguiam explicar o que eles estavam fazendo, os portugueses não conseguiam explicar o que estavam fazendo, quem era, e também não conseguia descobrir onde que realmente estavam. E, enfim, foi só assustador. Então, esse daqui é uma obra, esse daqui é uma tela, uma pintura, feita por esse pintor Oscar Pereira da Silva, tá? Um brasileiro. Essa obra que está lá no Museu do Ipiranga, lá no Museu Paulista, São Paulo. E se a gente for, a gente vai ver essa obra aí. Esse pintor foi muito importante no nosso país. Ele que ajudou, ele foi ajudante lá daquela igreja da Candelária do Rio de Janeiro. Então a decoração daquela igreja, que é uma igreja lindíssima, fala aí com seus pais, alguém deve conhecer, da sua família ou talvez até você mesmo, essa igreja da Candelária. E aí ele foi um ajudante da decoração dessa igreja. Então vamos lá. Vamos um pouco de história dos indígenas e a chegada dos portugueses. Ok, já falei até meio muito. Então, como viviam esses indígenas aqui no Brasil antes dos portugueses? Eles provavelmente, então não tem registros, não tem, mas provavelmente eles viviam da caça de animais e da coleta de frutas. E eles eram nômades. O que é isso? Eles se mudavam de um lugar para o outro em busca do alimento. Quando estava escasso o alimento em uma determinada região, algumas das tribos, elas eram nômades e mudavam de lugar, porque eles não tinham ainda o hábito do cultivo, eles não conheciam o cultivo, a forma de ir lá e plantar sementes para colher depois os frutos, eles não tinham. Então, se faltava alimento, até dependendo da estação do ano, eles procuravam
um outro lugar. Aí eles receberam o nome de índios, porque os portugueses acreditavam que tinham chegado nas Índias. Mas, gente, olha só, indígena é uma palavra de origem, deixa eu ver, de origem latim, anotei aqui, de origem latim, e significa natural do lugar de onde veio. Olha só, natural do lugar em que vive, natural do lugar em que vive. Então, indígenas é natural do lugar que vive. Se essa população que vivia aqui no Brasil, ele é natural daqui, ele nasceu aqui, então, por isso, eles são indígenas aqui. Nós somos naturais do Brasil, nós somos indígenas também. Os portugueses são naturais de Portugal. Então, esses que vieram, então eles são indígenas de Portugal, eram indígenas de Portugal, tá? Indígenas é aquele que é natural do lugar onde vive. Então, é a palavra mais apropriada para a gente chamar esses habitantes de indígenas do Brasil, naquele período, tá? Que hoje nós somos indígenas também. Então, vamos lá. De acordo com os relatos da carta de Pero Vaz de Caminha, lembram que Pero Vaz de Caminha foi aquele que escrevia as cartas para mandar para Portugal, escrevia, e aí ficou registrada a história? Então, Pero Vaz de Caminha, ele relatou em suas cartas que o encontro foi pacífico, embora houve muito estranhamento. Então, vamos lá. E procuraram se comunicar por meio da troca de sinais e presentes. Então, ali aponta, né? São sinais. Um sorriso é um sinal. Quer dizer, agradei. Entende? E ainda eles ofereceram, para eles conquistarem os indígenas, os portugueses ofereceram muitos presentes. Né? Isso mostra o quanto esse encontro foi pacífico. Eles ofereceram presentes, quer dizer, eles não foram com armas, com luta, prendendo os indígenas, obrigando, eles davam presentes a eles. Olha só, outro quadro também está lá no Museu do Ipiranga. Esse é chamado Índios a Bordo da Nau Capitânia de Cabral, tá? Então, aqui tá Índios porque é o nome da pintura, da obra, né? E era como eles chamavam lá na época. Então, olha só, isso daqui é dentro de uma embarcação de uma caravela do Cabral, é dentro disso, e aqui está o Cabral sentado aqui nessa poltrona, né? Cabral está sentado aqui. Esses dois indígenas aqui, eles foram convidados para entrar, então imagina, tudo muito diferente que estava acontecendo ali. Os outros, esses todos aqui faziam parte desse grupo de portugueses, então eles estavam ali fazendo outros trabalhos, né? E também observando o comportamento dos indígenas, assustados, né? Os indígenas olhavam essas pessoas com traços diferentes, com barbas, né? Os indígenas quase eles não têm barba, não é porque eles raspam, né? Elisinho. Então, olhavam e as pessoas de barbas, todas diferentes, e muitas vestimentas, muitas roupas, eles não usavam. Por outro lado, os portugueses estranhavam também eles nus, sem roupa. Então, e os objetos? Os indígenas apontaram para o ouro e prata que havia ali.
E aí os portugueses entenderam que aquele era um objeto conhecido, que aqueles metais eram conhecidos deles, né? Então ele estava reconhecendo. E não, ele estava, na verdade, achando tudo uma novidade. E aí eles começaram a imaginar que nessas terras haviam ouro e prata. E de fato haviam, mas isso foi depois. O que mais? Eles ofereceram água para os indígenas. E os indígenas, ao tomar a água, eles cuspiram a água. Por que que eles cuspiram? Porque tinha gosto ruim. A água que eles estavam acostumadas era fresquinha, era água que eles iam lá e tiravam dos rios, sem poluição, fresquinha. Então, sabor muito mais agradável. E a água que estava nas embarcações, imagina quanto tempo essa água estava lá guardada, armazenada. Então, era uma água velha, água com gosto ruim, eles não gostaram. E aí, eles ofereceram comida. Os portugueses, se a água estava tão ruim, eles não aceitaram comida. Os indígenas não aceitaram as comidas dos portugueses e nem o vinho que os portugueses aceitaram, ofereceram. Então, olha que interessante. Hoje, né, eu tinha um colega, quando eu morei em Tocantins, eu tinha um colega que ele trabalhava na FUNAI. Então ele ficava, um dos problemas grandes que eles encontravam é a dependência alcoólica. Quer dizer, eles bebem e ficam muito mal e eles não conseguem controlar a quantidade de bebida. Muito triste, né? Ele toma e não consegue controlar a quantidade de bebida. Isso é um problema com o alcoolismo, né? Com o álcool. E ele diz que há uma tendência muito forte de alcoolismo entre os indígenas. E quer dizer, eles não tinham nada disso, né? E aí isso foi introduzido na vida deles, essas bebidas alcoólicas, e que faz tanto mal a eles. Então vamos lá. Bom, isso tudo que eu falei está aqui. Cabral, ele recebeu alguns indígenas em suas caravelas, aí eles apontaram objetos de prata e ouro que lá estavam, o que fez com que os portugueses pensassem que houvesse esses metais naquelas terras. Aí os portugueses ofereceram água, eles tomaram, cuspiram, que estava água velha, muito ruim, e eles acostumados com água fresquinha. E os indígenas também não quiseram vinho e comida oferecida pelos portugueses. Gente, esse foi o primeiro contato, né? Foi o primeiro contato de portugueses e indígenas do Brasil e foi um verdadeiro choque de culturas completamente diferentes. Os portugueses estranharam muito o fato dos indígenas andarem nus e estes, por sua vez, estranharam as vestimentas, as barbas e as caravelas dos portugueses. Tudo muito colorido, né? Deve ter tido essa impressão, muito colorido, muito ornamentado, muito... Que isso? Para que isso? Eles eram tão felizes e não tinha nada daquilo. Vamos lá nas atividades, então? Eu não falei, mas vocês já devem ter se localizado. A gente está no livro 4, em História. Então, vamos aqui na página 239 e vamos fazer as primeiras atividades. Olha só. Vamos explorar o uso da imagem como documento histórico? Então, primeira coisa, observe aqui o que está acontecendo. Quem que vocês acham que são esses homens e mulheres, né, e crianças que estão aqui? Eles pertencem a que povos? Né? Eles são os portugueses que vieram para cá ou eles são os indígenas? Pelas roupas, pelos traços, pelas pinturas, vocês conseguem imaginar. E aqui, o que está acontecendo aqui? Olha só, aí tem uma ave aqui, um papagaio, e aqui tem um outro animal que eu não sei, não identifiquei. Mas esse animal aqui está vivo, esses dois animais vivos ou mortos? Tá? E se vocês concluírem que estiverem mortos, o que esse grupo está fazendo com esses animais? Analise aí.
Então, agora vamos. Essa, né? Aqui embaixo, a descrição da obra, Família Indígena, é o título. Botocudos, de John Moritz Gendas. E essa imagem tem um domínio público. Então, vamos lá. Quem é o autor da obra? Então, vocês vão pegar a informação. Quem é o autor da obra? Na letra B, qual é o título da obra? E quem são as pessoas retratadas? Quem são eles? Gente, uma dica. Sempre o título da obra, o título, ele vem escrito nessa fonte itálica, né? Fonte itálica é essa que fica meio inclinadinha, tá? E qual costume indígena a obra mostra? Aqui eles estão fazendo uma prática indígena. E que prática é essa? Que costume é esse? Responda aí. Aí na página 240, sabendo que os povos indígenas habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, o uso da expressão descobrimento do Brasil é adequado? Explique sua resposta. O que você acha? Você acha que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Ou não? Disso tudo que a gente falou. Já havia habitantes aqui, né? Os indígenas. E por que muita gente pensa que essas terras foram descobertas pelos portugueses? Teria sido se eles tivessem sido os primeiros habitantes, né? Então, vamos lá. Leia, antes de fazer isso, eu quero que você leia todo o texto, antes de responder essa questão. Aí, marca a alternativa correta. Por que os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índios? Porque eles tinham vindo das Índias? Porque os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias? Ou porque os nativos assim se denominavam? Porque eles falavam outra língua? Marque a resposta correta. Então, vamos aqui. Atividade. A gente já fez até os exercícios propostos. Então, atividade é fazer uma leitura do texto. Os primeiros habitantes do Brasil. Ali deveria estar com O maiúsculo, né? E responda aí. Qual o acontecimento que você considera mais interessante sobre a história que você aprendeu hoje? O que aconteceu? Qual o momento ali que foi narrado desse encontro e que você achou mais interessante? Ou até mesmo o nome, né? Você pensava que era correto dizer o índio? O que você achou mais interessante de tudo que você aprendeu hoje? Tudo bem? E depois de feito isso, tenha um bom descanso, que você merece.